Vocês estão sentados no sofá. O silêncio entre vocês pesa mais do que qualquer grito. Não é um silêncio confortável. É um silêncio cheio de palavras engolidas, de mágoas acumuladas. Você mexe no celular para escapar. Ela finge prestar atenção na TV. Mas os dois sabem. Alguma coisa está quebrando. Não foi uma grande traição nem um escândalo. Foi o acúmulo dos pequenos descuidos. As conversas que vocês pararam de ter, os bom dia que foram sumindo, os eu te amo que viraram rotina ou desapareceram. E o mais curioso, ninguém está feliz com isso. Mas também ninguém sabe como recomeçar, e é aí que entra uma conversa simples. Sim, simples. Mas com um detalhe. Feita do jeito certo. Não aquela DR de fim de noite que termina com alguém dormindo no sofá, mas uma conversa que escuta antes de acusar, que pergunta antes de supor, que ama antes de julgar. Imagine isso. Vocês dois em um café qualquer, longe de casa, sem as distrações da louça suja ou das notificações do celular. Só vocês. E uma pergunta sincera. O que você sente que estamos perdendo? Essa pergunta sozinha pode desmontar paredes que vocês ergueram sem nem perceber. E antes que você diga, isso é coisa de filme, lembre-se que muitos casais sobrevivem à guerra, à pobreza, à dor, mas não sobrevivem à indiferença. Porque o oposto do amor não é o ódio, é o descaso. O amor não morre de um ataque fulminante. Ele vai sumindo nas pequenas escolhas. Quando você prefere ter razão do que entender, quando você finge que está tudo bem só para evitar conflito, quando você esquece que ela também cansa, que ele também precisa de um abraço sem motivo. Então, o que fazer? A resposta pode parecer ingênua, mas funciona. Fale. Com vulnerabilidade, não com roteiro. Diga: eu sinto falta de quando a gente... Ou, eu tenho medo de estar perdendo você. E ouça. Ouça como quem está escutando uma música. Rara que pode sumir a qualquer momento. A conversa certa não precisa ser longa, mas precisa ser honesta. Precisa abrir espaço para o outro existir, com as dores, os defeitos, as frustrações. A verdade é que a maioria dos relacionamentos não falha por falta de amor. Falha por falta de conversa sobre o amor. E aqui entra algo que a psicologia cognitiva comportamental explica bem. O que você acredita sobre o outro molda o jeito como você o trata. Se você acredita que seu parceiro faz pouco caso, você começa a reagir com distância. E ele, ao notar essa distância, retribui com frieza. Um ciclo. Um looping emocional. Mas o inverso também é verdadeiro. Se você muda a crença, se começa a ver o outro como alguém que também está tentando, você muda sua atitude. E o ciclo se transforma. Comunicação não é só falar. É quebrar o looping. É redefinir a lente com que você vê quem você ama. Agora, pense. Quando foi a última vez que você agradeceu algo simples? Um café feito sem pedir? Um olhar de cuidado? Uma pergunta como, chegou bem? Pequenos gestos são os primeiros a sumir. E os primeiros a serem salvos quando a gente decide se importar de novo. Existe uma prática chamada diálogo apreciativo. Funciona assim. Você dedica 5 minutos para dizer ao outro o que admira, nele sem ironia, sem mais no fim da frase, só admiração. Parece bobo? Pode parecer. Mas até os profetas sabiam do poder da palavra dita com amor. E por falar em sabedoria, tem uma frase na Bíblia que nunca envelhece. Se depender de vós, tende paz com todos. Romanos 12:18. Paz não é ausência de conflito, é presença de disposição. Disposição para ouvir, para ajustar, para tentar de novo. Claro, conversar não é uma varinha mágica, mas é o começo da trilha. Sem ela, vocês ficam presos no mesmo ponto, girando em círculos. Com ela, dá para pelo menos dar um passo. Às vezes, é só isso que salva uma história. Um passo de volta para o outro. Você não precisa de um roteiro de filme para reconectar. Precisa de coragem para ser sincero, para admitir.
Eu ainda me importo. Só não sei como mostrar. E talvez o outro responda: eu também. E esse pequeno momento pode mudar tudo. E se você ainda acha que isso é conversa demais para pouca crise, pense em quantas relações acabam por falta de uma única frase não dita. Às vezes, o eu sinto muito chega tarde demais. Às vezes, o eu ainda te amo fica preso entre o orgulho e a pressa. Agora, antes de terminar este vídeo, uma proposta prática. Escolha um momento esta semana. Não force o clima. Mas quando houver espaço, diga ao outro que quer conversar. Sem cobranças. Só para entender. Só para ouvir. Só para resgatar o que talvez ainda esteja aí. Só esperando ser regado. Se isso tocar você, compartilhe com alguém que pode precisar ouvir também. Talvez esse vídeo seja a ponte que faltava para uma reconexão. Ou, no mínimo, para que alguém não se sinta tão sozinho dentro da própria casa. E se quiser ver mais vídeos como esse, inscreva-se no canal. Aqui a gente fala sobre o espaço entre o amor e o logos, onde a fé, a psicologia e a vida cotidiana se encontram com mais escuta do que respostas prontas. O amor não é um sentimento. É uma decisão diária de continuar escolhendo o outro, mesmo quando seria mais fácil desistir.